Eu queria só recordar o que nós tínhamos combinado. Nós combinamos que seriam essa capacitação dividida em 4 módulos e cada um desses 4 módulos, então, divididos em 4 lições. Até agora, nós já tivemos a lição 1, na qual nós falamos sobre o conceito de empreendedorismo, entendemos melhor o que é e o que não é empreendedorismo. Já tivemos também a lição 2, e na lição 2 a gente viu um pouco sobre o contexto do empreendedorismo no Brasil, comparando o Brasil com os vizinhos da América Latina e também olhando como estão esses grandes players, né? Essas grandes forças quando o assunto é empreendedorismo. E a nossa última lição, a lição número 3, foi uma lição sobre o comportamento empreendedor. E aí pudemos olhar as principais características do comportamento empreendedor. E nessa lição 3, nós pudemos brincar, né, com o seu comportamento empreendedor e analisar quais são as características do comportamento empreendedor que são mais fortes em você e quais são aquelas características que você precisaria trabalhar um pouco mais para poder chegar aos seus objetivos. Eu acho essa atividade extremamente valiosa, porque ela é uma atividade sobre autoconhecimento. E para o empreendedor, essa questão do se conhecer bem, ela é fundamental. Essa questão da autoconsciência, saber as potencialidades, saber as limitações, ela é uma questão bastante importante quando o assunto é empreendedorismo. E hoje nós então desembocamos na lição número 4, é uma lição em que nós vamos falar sobre incentivos para o empreendedorismo. Eu vou abordar 2 aspectos. Primeiro, os incentivos formais, governamentais, institucionais para a atividade empreendedora no Brasil. E no finalzinho da lição, vou falar um pouco sobre fontes de informação sobre empreendedorismo. Fontes para que no cotidiano você possa consultar e se informar melhor sobre o assunto. Então, antes de começar a lição, eu só queria conversar um último ponto com você. Eu tenho para mim o conceito de que o empreendedorismo é uma forma de arranjo econômico. Vou explicar a minha visão sobre arranjo econômico. Arranjo econômico é toda forma de sobrevivência. Arranjo econômico, então, é uma atividade desenvolvida por pessoas para satisfazerem as suas necessidades econômicas. Ou seja, é de fato uma forma de sobreviver. Nós já vimos lá atrás, na lição número 1, que o empreendedorismo não é apenas ter empresa. O empreendedorismo é ter gosto por inovação. O empreendedorismo é saber aproveitar as oportunidades que estão no mercado. O empreendedorismo é desenvolver algo que impacte a vida das pessoas, não só daquele que está criando o empreendimento, mas também de outras pessoas. Mas a gente sabe que também circunstâncias podem forçar as pessoas a iniciarem os seus empreendimentos. No Brasil, todos vocês sabem, estamos enfrentando ainda uma recessão econômica que vai passar. Mas enquanto estamos em meio a essa recessão, algumas pessoas estão perdendo o emprego. E essa circunstância acaba proporcionando um estímulo para que essas pessoas comecem suas próprias atividades, comecem o seu próprio negócio. O governo, obviamente, percebendo esse movimento, vem ao longo dos anos incentivando a atividade empreendedora no país. O Brasil, todo mundo sabe, é acusado de ser um país muito burocrático. E o governo veio, ao longo dos anos, reduzindo o volume de burocracia para que alguém possa começar o seu pequeno empreendimento. É sobre isso que nós vamos falar hoje à noite. Eu vou falar especialmente sobre o microempreendedor individual, que é uma modalidade empresarial que serve como porta de entrada para muitos empreendedores de primeira viagem. Então, além de falar sobre esses incentivos oferecidos pelo governo, e muitas vezes a gente critica o governo, mas tem horas que a gente precisa reconhecer as coisas que são positivas. E eu acredito que a redução da burocracia para a abertura de empresa no Brasil hoje é um ponto a ser enaltecido. Mas além de falar sobre isso, então, no final da lição, eu vou trazer algumas coisas sobre fontes de informação
que você pode acessar para adquirir mais conhecimento e desenvolver mais competências empreendedoras. Vamos falar sobre portais governamentais, vamos falar sobre o Sebrae, vamos falar até sobre fontes de informação de organizações privadas, como a Endeavor. Mas isso ao longo da lição. Então eu espero que você esteja ainda animado para continuar essa viagem, nessa capacitação sobre empreendedorismo e me acompanhar. Vamos lá então? Muito obrigado. Dando início à lição de número 4, na qual abordaremos os estímulos ao empreendedorismo, eu gostaria de iniciar abordando os estímulos oferecidos pelo governo, os chamados estímulos governamentais. Mas antes de abordá-los, eu gostaria de fazer uma pergunta. Por que o governo se preocuparia em estimular a atividade empreendedora? As respostas mais nobres seriam: para estimular o desenvolvimento de tecnologias que beneficiassem a coletividade, ou para estimular o conhecimento, ou para estimular o desenvolvimento da própria humanidade. Contudo, penso que a resposta da maioria das pessoas seria diferente. Creio que elas diriam que o governo está preocupado com a economia, ou cá entre nós, com a arrecadação de impostos, com a geração de emprego, renda e consumo. Essa resposta me parece bastante coerente com a realidade do nosso país. No slide estão representadas as desvantagens comumente atribuídas à formalização de empreendimentos. Por formalização, entendemos o cumprimento de todos os atos formais para a constituição de uma empresa. No senso comum, disse que é mais vantajoso ter um negócio informal, haja vista que a formalidade traria consigo certas desvantagens, tais como a obrigatoriedade de pagamento dos tributos, a obrigatoriedade de se registrar os empregados e a vulnerabilidade à fiscalização do governo, entre outras coisas. Contudo, é necessário observar que a formalidade do negócio também traz vantagens objetivas. No slide, elas estão representadas. Por exemplo, para atender a um grande cliente, que irá lhe exigir uma nota fiscal, a formalidade será necessária. Outro exemplo, para fornecer produtos e serviços à administração pública, o seu negócio também vai precisar ser um negócio formalizado. Se você não tiver o seu negócio formalizado, pode haver riscos de você receber os órgãos de fiscalização. E, por fim, um outro exemplo de vantagem é que, pagando os custos do seu negócio, você realmente consegue aferir a capacidade empresarial verdadeira do negócio. A porta de entrada para muitos empreendedores que desejam sair da informalidade, ou seja, constituírem formalmente seus próprios negócios, é o chamado microempreendedor individual. Aqui estamos no portal do empreendedor, na internet, onde o empreendedor pode saber mais informações sobre o MEI. Nesse slide, ainda no portal do empreendedor, já estamos dentro da página do microempreendedor individual. E aqui o empreendedor pode encontrar uma série de informações, tais como quais são as atividades permitidas, quais são as vantagens do microempreendedor individual, quais seriam seus deveres, entre outras informações. No slide estão resumidas algumas características do microempreendedor que são importantes de serem conhecidas. A primeira delas é que o microempreendedor individual é uma constituição empresarial que abarca um grande número de atividades. O microempreendedor individual pode faturar até R$ 81 mil por ano. Note, enquanto nós estamos tendo essa discussão, a legislação do microempreendedor está sofrendo alterações e o limite teto de faturamento de até R$ 60 mil por ano foi elevado para R$ 81 mil. O MEI também tem a possibilidade de que o empresário tenha até um funcionário. A abertura da empresa é gratuita. O empresário tem direito ao Cadastro Nacional das Pessoas Jurídicas, sua inscrição estadual e municipal. Ele poderá emitir notas fiscais para prestação de serviços e venda de mercadorias. Ele terá isenção dos tributos nacionais, tais como imposto de renda,
PIS, o COFINS, IPI e a contribuição social sobre o lucro. Além disso, o microempreendedor individual tem, garantido por lei, 1 ano de assistência contábil gratuita. Note, apesar de estar isento dos tributos nacionais, o MEI precisa fazer o recolhimento de certos impostos, impostos mais simples, impostos mais baratos, o que viabiliza a sua atividade empreendedora. É claro que, se o negócio der certo, você pode ir para outras modalidades empresariais. Você pode ir, por exemplo, para o ME, que é o chamado microempresa. Mas existem outras modalidades com limite de teto de faturamento superior ao do microempreendedor individual. Agora falaremos sobre outras fontes de estímulo, além das fontes governamentais. O SEBRAE é certamente uma das fontes mais conhecidas. Embora o estímulo não seja de forma econômica, o SEBRAE apoia empreendedores de diferentes formas, especialmente através da capacitação. Para quem não conhece o SEBRAE se define da seguinte maneira: o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas é uma entidade privada que promove a competitividade e o desenvolvimento sustentável dos empreendimentos de micro e pequeno porte, aqueles com faturamento bruto de até 3,6 milhões de reais. O SEBRAE oferece então apoio para micro e pequenas empresas que já existam ou que estejam surgindo. O termo para novas empresas em crescimento é startup. Muitas pessoas acreditam que o termo startup serve apenas para fazer referência a empresas do setor de tecnologia. Contudo, como podemos ver, startup significa um grupo de pessoas trabalhando com uma ideia diferente, que aparentemente poderia fazer dinheiro. Então, se você está pensando em lançar um novo negócio, seja um site de vendas online ou uma barraquinha de cachorro-quente, estamos falando de um novo empreendimento, portanto, uma startup. Um outro termo da moda, além de startups, é o termo incubadoras. Incubadoras servem para estimular o surgimento de empresas. Elas apoiam essas empresas antes que elas cheguem de fato ao mercado. Na etapa de incubação, o empreendimento é estudado e o plano de negócios da empresa é melhorado, para que quando vá de fato ao mercado, não sofra tantas adversidades. As incubadoras trabalham com empresas desempenhando diferentes funções. No slide você pode encontrar alguns exemplos dessas funções desempenhadas pelas incubadoras. Por exemplo, uma incubadora poderia ajudar uma empresa ainda em desenvolvimento a melhorar a modelagem de seu negócio, ou, por exemplo, pôr em ordem as finanças e a contabilidade ainda na etapa de planos. Na etapa de incubação, um empresário poderia receber uma consultoria ou uma mentoria de empreendedores mais experientes. O plano de marketing ou o plano para parcerias estratégicas também poderia ser objeto de estudo nessa fase de incubação. No slide, você está vendo agora exemplos de benefícios gerados pelas incubadoras. Ainda na fase de incubação, as empresas recebem essa orientação. E isso pode resultar em geração de empregos, geração de riqueza, incentivo à inovação tecnológica ou mesmo estímulo à atividade industrial, entre outros exemplos. Além das startups e das incubadoras, temos também as aceleradoras, que também podem ser chamadas de aceleradoras de negócios. O que são? Aceleradoras são incubadoras modernas, muito mais complexas e estruturadas. Como o próprio nome sugere, elas não estão preocupadas apenas em incubar o negócio na sua fase de preparação, mas fazer com que esse desenvolvimento das empresas seja rápido e acelerado. Talvez surja a dúvida de qual a diferença entre uma incubadora e de uma aceleradora. Nesse slide encontramos as diferenças existentes entre os dois modelos na perspectiva do SEBRAE. Um exemplo: enquanto uma incubadora busca apoiar pequenas empresas com alguma diretiva governamental ou regional, uma aceleradora está mais focada em uma necessidade identificada no mercado e empresas que tenham um potencial de crescimento rápido. Outro exemplo:
Enquanto aceleradoras são fortemente apoiadas em sessões de mentoria, seja palestras ou conversas pessoais entre um empreendedor e seu mentor, as incubadoras são fortemente baseadas no modelo tradicional de consultoria. Vejam então que estamos falando de dois modelos distintos. Um modelo mais ligados a interesses governamentais e a interesses macroeconômicos. Já uma aceleradora está focada em um negócio específico e em atingir o melhor resultado possível com essa atividade de aceleração. E para encerrar a lição 4, vou deixar para vocês uma lista de endereços de portais na internet, onde vocês podem encontrar muitas informações sobre empreendedorismo. Com isso, quero deixar claro que na web há uma fonte inesgotável de informações sobre a atividade empreendedora. Essas informações são atualizadas cotidianamente. Então, se você quiser estar bem informado sobre a atividade empreendedora, vai precisar visitar algum desses portais. No arquivo anexo, você encontrará esses links todos preparados, apenas para clicar, acessar e conhecer mais sobre empreendedorismo.